E o podcast On segue aqui no Festival de Cinema de Gramado. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E hoje eu estou aqui com a Júlia Regis, diretora do curta-metragem Ana Cecília. Seja bem-vinda. Muito obrigada, te agradeço muito pelo convite. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a criação, né, do curta, porque a gente vê várias relações ali, né, inclusive plot twist e tudo mais. Como foi essa criação e quanto tempo levou de tu criar até estar aqui, né? Eu escrevi esse filme em 2020, logo depois da gente começar a distribuir o meu primeiro curta, que foi o curta de TCC, e eu tava naquela insegurança do primeiro filme e tal, e daí a gente entrou no primeiro festival, só que era tudo online. E daí a primeira coisa que eu fiz foi pensar uma história e escrever o segundo. Então, a história dele, ela tá desde, dezembro de 2020 que a gente tá trabalhando nela. Só que ele inicialmente é um longa-metragem. E é por isso também que eu acho que o curto ele tem tanta coisa, a gente tenta colocar, né, a relação entre as duas personagens principais, que é a Bárbara e a Ana Cecília, e o relacionamento ali em família delas. E eu sempre quis escrever. Meu foco de trabalho são histórias sobre jovens, especialmente histórias sobre amadurecimento. Só que eu gosto muito de como a gente está mudando um pouco esse conceito e trabalhando não só com o amadurecimento de meninas nos seus 15, mas também de mulheres nos seus 30. E eu acho que isso a gente está tendo muito mais na mídia. Então, histórias de coming of age, de mulheres mais velhas. E eu queria trabalhar esse ponto e contraponto das duas amadurecendo de um modo diferente. E como isso impacta também dentro da relação delas. Porque uma das personagens engravida muito cedo, a outra personagem, ela não tem essa vivência, não quer ter essa vivência aos 15 anos, até porque o interesse amoroso dela é uma mulher. Então eu queria trabalhar nessa questão de compreensão e incompreensão do relacionamento das duas e como o amadurecimento das duas ia acabar influenciando nessa parte. Inclusive, realmente são muitas camadas, mas uma delas é quando Ana Cecília, né? Fala assim, você é fracassada, você tá com quase 30 anos, você mora aqui, né? E acho que traz muito essa reflexão, né, de como nós millennials, por exemplo, a gente também nos vê, né? Porque a gente sempre pensava assim, não, com 30 anos, eu vou ter minha casa, eu vou estar, sei lá, ganhando altos prêmios, não sei o que lá. E aí a vida nem sempre é assim, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre a construção desses personagens e também de todas essas camadas assim que tem. Eu acho que cai muito nesse processo de frustração. Pelo menos eu me sinto muito frustrada assim com a minha vida no momento, e isso é muito doido. Porque, sei lá, aos 30 anos eu imaginava que eu tava com a minha casa própria, com o meu carro próprio, que eu ia ter uma carreira que eu pudesse me apoiar e pudesse ter meu sustento através disso. E não é assim que acontece. Só que aos 15 anos, você nunca imagina que isso vai ser você. E eu acho que a gente tá eu acho que é muito fruto do seu tempo, assim, o que eu tentei falar no Ana. Cecília, porque a gente chama carinhosamente o filme de Ana, mesmo ela enchendo o saco o filme inteiro, sabe? E até nosso produtor falou, cara, a gente é muito contraproducente, assim, de chamar o filme errado. Mas eu acho que é isso, eu queria muito trabalhar essa frustração também, de você querer puxar outra pessoa, e eu acho que é muito o personagem da Bárbara, é muito isso, ela tenta puxar a Ana Cecília porque ela não quer que ela siga os passos dela. Só que é independente, você não tem um controle sobre como vai ser o futuro de alguém, sobre como vão ser as escolhas de uma pessoa. Inclusive, uma das cenas que a gente tirou, que infelizmente saiu porque a gente não teve tempo, era sobre ela também descobrindo que a irmã gosta de mulheres. Então, e é uma coisa muito, muito complexa, assim, mas eu acho que bate diferente quando a gente tá falando. Porque eu acho que as duas personagens é bem impossível você escrever um personagem que não tem um pouquinho de você. E eu acho que as duas personagens têm características minhas, inclusive características que eu detesto, só que elas são muito balanceadas, eu acho. Elas têm, assim, esse recorte muito forte de quem é a pessoa mais séria, quem é a pessoa pé no chão. E quando elas estão juntas, isso meio que mescla.
porque meio que traz essa juventude que foi tirada da Bárbara muito cedo e coloca, assim, a juventude da Ana Cecília no auge da revolta, porque com 15 anos você tá revoltado com tudo. E não generalizando, mas normalmente você tem muito pensamento de querer se libertar de alguma coisa. E eu sinto que é meio que a dinâmica das duas. E o filme, ele tem o famoso plot twist, né? Inclusive, a gente viu alguns curtas com o plot twist que tá muito em alta e que o pessoal gosta, né? Eu fiquei muito impactada, assim, com o final, não vou dar spoiler. Dessa vez eu não vou dar spoiler, gente. Mas eu fiquei bem, assim, impactada, porque não tava esperando, né? Aquela mudança no filme. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como tu pensou em fazer essa reviravolta, né? Eu queria que isso fosse de um modo muito natural. Eu tava esses dias revendo o primeiro tratamento do roteiro e quem revelava essa informação era a Bárbara. E eu pensei que acabou não cabendo tão bem no roteiro. Que eu queria que não fosse uma coisa que entre elas fosse uma grande revelação. Eu queria que pra gente... Porque tem, se você for catando, tem algumas migalhinhas que vão ali explicando o relacionamento das três, né? Das três mulheres nessa família. Mas eu queria que isso surgisse de uma maneira muito simples, assim, muito... Não é um grande momento wow pra elas, assim, é uma coisa que tá na convivência delas, mas às vezes tem esse problema não resolvido que fica ali na superfície, que não sobe entre elas, que sobe nas discussões, mas nunca sai o cerne da questão do porquê elas se desentendem tanto. Do porquê uma delas quer tanto ter o controle sobre as escolhas da outra, fica tão brava quando as coisas saem do controle. E a Ana Cecília, como ela não quer que a Bárbara tenha nenhum tipo de controle sobre a vida dela. E eu acho que eu queria trabalhar meio que tanto a dinâmica das personagens individualmente, quanto como isso influi no relacionamento entre elas, assim. E tem a mãe delas, né, que é o pivô, que fica ali, tipo, tentando fazer essa suavização entre o relacionamento delas. E foi divertido de escrever. Eu imagino. E também teve um ponto que eu achei legal, assim, porque tu vê o conflito entre elas ali, até inclusive muitas vezes, né, da Bárbara com a mãe, tipo, por que você não tá fazendo isso? Por que comigo é assim? Por que com ela não é? Mas que tem aquela cena delas juntas, bebendo, assim, um momento que, tipo, mesmo com as diferenças, elas conseguiram ter aquele momento bom, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa relação também, apesar de parecer conturbada, mas que tem ali afeto, né? Eu queria que o filme ele tivesse um ritmo muito específico. Eu queria que ele fosse bem caótico no início, que ele tivesse esse corte sobre corte, essa coisa bem rápida, que basicamente é a Ana Cecília em qualquer discussão. Ela corta, ela quebra, ela bate o pé, e eu queria que esse é um filme sobre relacionamento. E o interesse amoroso dela desde o início, eu queria que as cenas que elas estivessem juntas tivessem pouco corte. Tivessem, tipo, uma continuidade, um diálogo mais calmo, uma coisa que fosse mais fluida, que contasse história, que fosse menos discussão e mais conhecer alguém, mais entrar naquele vórtex do o que eu quero que essa pessoa conheça de mim. E o interesse amoroso dela é a Luísa. E foi muito interessante começar a trabalhar na montagem também as cenas que ela tem com a Luísa, que fossem um pouco mais longas. A cena da cachoeira, que elas estão juntas, que ali rola a primeira interação mais romântica entre elas. Eu queria que fosse uma abertura, que fosse que fosse mais fluido para levar essa cena de tá, então a Ana Cecília tá se abrindo para alguém. Ela tá se abrindo para alguém e isso também influi no relacionamento dela com a família. Então, as cenas da sala, eu queria que elas também fossem fluidas, que tivesse essa questão de opacidade, essa questão de fluidez, porque é o momento que ela tá se abrindo para um relacionamento amoroso e tá se abrindo num relacionamento familiar. Então, quando acontece toda a reviravolta, que é muito rápida, porque óbvio, a gente tá falando de um curta, a gente volta pro corte seco. E era meio que isso que eu queria trabalhar, assim, como o relacionamento também, e como ser você com outra pessoa, como se abrir para um relacionamento amoroso, também acaba influenciando o resto do seu relacionamento, dos relacionamentos da sua vida. Então eu acho que era por aí que eu queria ir, assim, no relacionamento delas e na fluidez, aquela cena de dança, em que ela finalmente tá se abrindo para ter um momento de diversão, tá deixando a Bárbara fazer alguma coisa por ela, que é pintar o cabelo, que ela não tá conseguindo, porque ela tá de gesso.
Era meio que por aí, assim. Por aí. E, Júlia, a gente tem lá na Fevale o curso de audiovisual, né? Se tu pudesse dar um recado pra galera que tá começando o curso, qual seria? Cara, eu acho que assim, o meu primeiro curta foi o meu TCC, que foi o Letícia Monte Bonito 04. E ele é uma história muito simples de amor entre duas meninas. E ele foi feito com pouquíssimo recurso e a gente não esperava que saísse nada dele. Até porque normalmente os curtas que estavam saindo da faculdade eram curtas com muita experimentação, curtas com uma linguagem muito mais séria. Eu não sei se é séria a palavra, mas eu queria fazer o que eu queria fazer, que era uma história de amor entre duas mulheres. Era o que eu queria fazer, especialmente que tratasse com a questão da adolescência. E foi meio complicado, assim, emplacar a ideia desse filme, porque todo mundo tava meio tipo, não, sabe, não funciona. E eu falei, não, é uma coisa que eu quero fazer. E eu fui muito puxada, na verdade, por várias pessoas que disseram assim, não, confia na ideia, sabe, vai. Tem gente que vai querer assistir. E ele foi lançado em 2020 e ele rodou muito. Tipo, a gente entrou, acho que em mais de 30 festivais e mostras, assim, em geral, na pandemia, o que foi muito triste. Mas eu olho pra ele hoje, ele é um filme muito simples, ele é um filme muito singelo, mas ele é um filme que eu queria muito fazer. E independente de qual festival ele ia entrar e qual linguagem ele tinha, ele entrou em festivais tipo Tiradentes, que normalmente não abre muito para umas narrativas muito lineares, só que foi, sei lá, um dos primeiros projetos que tratava de amor lésbico com final feliz. Então, tipo, eu acho que é muito do que você quer fazer também. Eu acho que o conselho número 1 é fazer muito o que você quer assistir. E fazer também. Eu acho que botar a mão na massa e fazer, independente de que festival vai entrar ou que carreira vai ter, é muito interessante. Porque eu já vi muitos curtas que acabaram não rodando tanto, mas que foram pra internet e o público abraçou de um jeito muito gostoso. Então acho que é isso. Muito obrigada. De nada, que isso. E essa foi a nossa entrevista com a diretora Júlia Regis, do curta-metragem Ana Cecília. Muito obrigada, Júlia, pela Muito obrigada a participação. você pelo convite. A produção desse episódio é dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale, Lana Maldaner, Jackson Batista e eu, Júlia Klein, com o auxílio dos voluntários do Núcleo de Mídias Sonoras. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira e a orientação do professor Marcos Santuário. Até a próxima!